75 anos, a história da Agroséries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. E tá na hora da gente analisar o que anda acontecendo no mercado do boi. A semana ainda começa com preços firmes. Em São Paulo, a referência se mantém ali na casa dos 260, mas existem fatores, existem fundamentos que podem aí significar uma melhora das cotações, uma correção do preço da arroba aí nas próximas semanas. E quem traz mais detalhes para a gente é o Gustavo Figueiredo, direto lá da AgroAgility. Está aqui o Gustavo com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Que fatores são esses, Gustavo? O que a gente pode interpretar aí do mercado? Enfim, quais são as possibilidades para os preços da arroba? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer aqui, Alexander, estar aqui junto com vocês. Alexander, o que a gente vem vendo, vem analisando e vendo, né, em relação à oferta de boi gordo nos últimos meses, é a falta da oferta de boi gordo, né? É isso que vem causando uma pressão uma pressão altista sobre o valor da arroba. E ela não deixou de ser diferente também agora nesse mês de outubro, mesmo existindo aquela tendência de uma maior oferta de boi terminado a coxo e com já os animais negociados nos grandes frigoríficos, ou seja, com um volume maior de animais a termos a ser entregue agora no final de outubro, né? Mesmo com essa maior oferta de animal terminado no coxo, né, no confinamento, a falta dessa oferta do boi a pasto, ela é muito exagerada, né? Ela é grande, porque ela não existe esse animal terminado a pasto em todo o Brasil nesse momento, né? E aí, como a gente sempre falou, o animal terminado no confinamento, só ele por si só, não gera uma pressão baixista no valor da arroba, seja o cenário que for, a não ser que tenha, logicamente, uma demanda muito fraca, que não é o caso que nós estamos vendo no momento, né? Com uma exportação forte, mantendo aí de 7 a 8 toneladas dia na exportação. Hoje deve sair mais um resultado para a gente analisar isso aí. E a demanda interna se mantendo aquecida, Alexander, com a volta aí início do salário, esse feriado aí, o consumo que a gente buscou agora, as informações, ela foi muito forte, o consumo, os estoques permanecem baixos, deve existir uma reposição de estoque nessa próxima semana, né? E analisando o final do ano, a gente tem aí eleição, a gente tem entrada de 13º, né? Então, com essa falta de oferta no momento, quem está dando o tom do valor da arroba, Alexander, é a oferta e não a demanda. A demanda se mantendo estável e com um pouquinho de valorização, aumentando um pouquinho só que seja, não precisa ser uma porcentagem muito alta, a gente tem ainda a falta da oferta do boi gordo. E é ela que está dando todo o equilíbrio aí em relação à demanda. E é ela que vem causando essa pressão sobre o valor da arroba a cada semana que passa ou a cada mês que passa. E por isso a gente continua com a tendência altista ainda ao longo do mês de outubro, sendo que o preço hoje no estado de São Paulo, que é o preço base para o mercado futuro, a gente trabalha ele como 260 de mínimo para o estado de São Paulo. Pode ir para onde esse preço, Gustavo? Qual que é a sua perspectiva aí? O 265 com 30 dias já foi apontado na semana passada, já foi negociado semana passada, já foi negociado hoje novamente. A próxima pedida é o 265 para o boi China, né? Isso aí não tem jeito da gente fugir disso aí. A alta, como a gente vem falando, não é mais de 1 em 1, ela é de 5 em 5, né? Para um volume maior de animais. O 260 a gente já também reporta várias negociações em Minas Gerais e já ao longo do tempo já ela saiu o 260 primeiro que São Paulo e continua essa negociação, né? E o que mais assim me deixa assim altista ainda o valor da arroba, Alexander, é que o estado do Pará já saiu negociação acima de 265 e a oferta lá é curta, né? Então a gente analisando aí o diferencial de base de estado de São Paulo para Goiás, para MS, para Pará,
próximo do zero, né? Isso aí é o que gera ainda mais sustentação nos preços do valor da arroba nesse momento. 2,65 é o próximo alvo, então, do mercado, você acredita? Alexandre, eu não gosto de sempre pular isso aí, 2,65 e já 2,60 e falar que já que é 270, né? Sempre a gente analisa a oferta de 5 em 5, mas analisando a falta de oferta de pasto, eu não desconsidero 270 também no curto prazo. Né? Muito bem. Então a gente passaria pelos 265, mas chegaria pelo menos até o final de outubro aí, beirando já os 270 ou batendo os 270. Exatamente, Da última vez você acertou os 260, né, Gustavo? A gente erra, né, Alexandre? Erra também, não tem jeito. Eu passei o período da pandemia, que era aquela incógnita total. Eu achava que boi naquele período a gente ia ter um cenário econômico muito ruim, né, desafiador, e que a arroba não seria mais aquela mesma visão que eu tinha, né, no início do ano, que era de alta grande devido ao ciclo, devido a outros fatores. Veio a pandemia, só que depois que a gente viu que a oferta de boi, aí veio a seca severa, viu que o governo agiu economicamente muito rápido e continua ainda essa ajuda, né, Alexander, do governo, e que a economia ela conseguiu passar por um período muito ruim de uma forma muito, vamos falar assim, boa, né? O governo agindo rápido, a demanda não cessando, a gente vem analisando os números de varejo, Alexander, são recordes, né? A gente analisa também os valores de construção civil, que são recordes atrás de recordes, com falta de produto, e a gente vê o Brasil saindo de uma crise dessa muito forte e saindo ainda mais forte, e a gente já voltando praticamente para aquele cenário de início de 2020, onde era um crescimento de PIB para 3 a 4% no ano, e isso a gente não vai fugir para o ano de 2021, né? Então a gente já vê uma retomada econômica muito forte, Alexandre, e com essa falta de oferta devido a essa seca severa em todo o Brasil, que o que não está seco está queimado, não tem como a gente analisar ainda no momento que a gente vai poder atingir novos patamares para a arroba do boi. E analisando ainda a exportação para outubro e novembro, que tende a ser um pouco mais forte do que a gente vem analisando, se já o pouco que for, Alexandre, para outubro e novembro, a quantidade de oferta de boi gordo, ela não vai ser necessária para ter uma desvalorização da arroba nesse momento, a não ser uma alta da arroba a partir de agora até o final de novembro. Muito bem. Deixa eu retomar uma fala sua, que você falou da questão do boi a termo. O boi a termo sempre foi uma grande incógnita, né, Gustavo? Às vezes, no mês de outubro, era um fator de queda nos preços, ou pelo menos de alívio na pressão, em função das escalas que vinham sendo bem informadas pelos frigoríficos. Era difícil ter acesso a saber o que o frigorífico tinha de boi a termo comprado e o tamanho, efetivamente, das escalas. Qual que é a realidade esse ano? O que dá para entender desse boi a termo esse ano? A dificuldade de comprar, a dificuldade de oferta, eu imagino que vigorou, né? Alexandre, sim, a pandemia lá no início do ano fez com que muita gente tivesse uma mudança de previsão, ou seja, de cenário ou de quantidade de animais que confinariam ao longo de 2020, né? Isso contribuiu também para que nesse momento a gente tenha uma quantidade ofertada de animal confinado menor, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Alexandre, é que não é só o boi que está subindo, né? Que a gente tem que analisar. Todo o custo de produção vem subindo, né? O milho agora a gente já está negociando ele aí no mercado futuro a R$70 a saca, né? É uma alta considerável. A reposição, né, Alexander, ela também explodiu junto. Não é aquela coisa que o boi gordo subiu e a reposição continua num valor bom para você comprar com uma margem alta, porque não é assim também. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha, somado à pandemia do início do ano, um volume de animais ofertados confinados nesse momento menor do que era a previsão do início do ano, tá? Então, o boi a termo, Alexandre, como a gente sempre fala, só ele, sozinho, o boi terminado no confinamento, nunca fez verão para uma desvalorização do valor da arroba, desde que o boi a pasto não tivesse junto nessa oferta. Ou seja,
você tem a porteira aberta e ela fica pequena para a quantidade de animal que é ofertado. E nesse momento é o contrário, a porteira está aberta e a quantidade de animal ofertado ela é pequena, mesmo a gente sabendo que o número de animais confinados no estado de São Paulo ela é grande, né? Todos os confinamentos nesse momento estão lotados. Só que como a gente vem também frisando, é que com essa alta semanal ou quinzenal do valor da arroba, aquele animal que já está pronto para ser abatido, ele vem sendo abatido. Não há uma concentração, não há uma concentração de animal para sair nesse momento, porque os pecuaristas estão segurando os seus animais para cada semana que passa atingir um preço melhor. Não, até porque a margem desses animais que estão sendo abatidos são compras lá do passado, com a arroba muito mais barata do que elas estão sendo negociadas hoje. Ou seja, a margem desses animais que estão sendo abatidos, elas são muito altas, né? Então, há também uma entrega dos pecuaristas compassada, né? Então, a oferta ela vem se diluindo ao longo do tempo. E nesse momento não há uma concentração grande para sair. Mesmo que nesse período de outubro aí, do dia 15 a 5 de novembro, talvez, a gente tenha uma concentração maior do que a gente analisou, do que a gente vislumbrou ou viu em setembro, agosto. Mas a gente tem, por exemplo, frigorífico com escala de boi a termo fechada para o mês inteiro? Tem essa realidade esse ano? Tem, Alexander, só que são os grandes frigoríficos e eles estão fechados o quê? Eles não estão fechados 100%, né? Eles estão fechados aí 50%, 55% da sua escala. E eles têm uma demanda de exportação grande, uma demanda interna grande, e eles precisam fazer essa escala que sobra aí para ele, que é para compra no spot, que a gente chama do dia a dia, né? Para que também ele tenha o preço na sua mão para balizar o mercado. E essa compra spot do dia a dia está fazendo uma pressão muito violenta, porque o boi a coxo, o boi confinado e a termo já estão praticamente negociados com os grandes frigoríficos, quem tem um grande volume de animal confinado, né? Então esses já estão na escala. E o frigorífico vendo a sua demanda, ou vendo as suas vendas externa e interna, eles estão vendo necessidade de não ficar somente com esses animais a termo na escala, ou seja, só esses 50%, 60% da escala feita. Porque se a demanda fosse ruim, Alexandre, o que ele faria? Ele manteria só os 60% na escala, jogaria a escala lá para frente, baixaria preço e se comprar, comprou. E não é o cenário de hoje. Eles têm uma escala de 60% feita, mas eles veem, como a demanda vem forte, eles veem a necessidade de fazer o restante da escala, os 40%. E esses 40% que eles precisam fazer, Alexandre, não é uma escala grande. Eles estão já, vamos dizer que eles estão para a semana que vem no máximo, né? Hoje é terça-feira, com esse feriado complica a compra deles. Então eles têm a quarta, a quinta e a sexta pronta. E eles precisam recompor essa escala aos 40% de segunda-feira em diante, né? E aqueles frigoríficos que exportam, que é o que a China fez, né, Alexandre? Elas não deixaram a exportação na mão só dos grandes frigoríficos, né? Elas abrangeram todos os frigoríficos de todo o país. Esse que é o bom, de todos os estados. E esse foi um dos motivos que fez o diferencial de base fechar, né? De a gente analisar preço do Pará acima de São Paulo nesse momento, né? Analisar o MS com R$5 só de defasagem de São Paulo. Analisar Minas Gerais no mesmo preço de São Paulo hoje, 260 por 260, né? Então, esses pequenos frigoríficos que não têm condição de fazer e não têm um volume grande de animal já negociado de forma antecipada, que é o a termo, eles precisam comprar no dia a dia. E eles analisando essas condições de preço, de dólar, 5,60, analisando a margem que eles têm nessa exportação, eles vão colocar o animal para dentro, se eles tiverem, e a briga nesse momento, como é só o animal de coxa, o animal de coxa é um só, a briga é pelo lote existente. Então, se a gente negocia um volume grande com um frigorífico de 1.000 cabeças, 5.000 cabeças, o próximo frigorífico ficou 100. Então, o que a gente vê no cenário atual é o seguinte: quem abre o preço primeiro, ou seja, quem puxa a fila, é o que sai na frente com uma oferta maior naquele preço, porque a segunda oferta já vem com R$5 acima, né? Então, quem abre a fila no 265, por exemplo, vai levar um volume maior que tem disponível nesse momento. Depois, a pedida vai ser já 270, e aí não tem para todo mundo. Então, é isso que a gente vem vendo na negociação de boi, e isso aí vem lá dos 200 até hoje, Alexandre. É esse o cenário que a gente vem vivendo. Quem puxa a fila e paga primeiro, leva a oferta e bebe água limpa, como a gente diz, né? Uhum. Agora, Gustavo, você também falou já que quem está mandando na situação agora é o boi, em função da oferta que está muito restrita, enfim.
Mas ele depende, na sua opinião, do preço da carne ou de um incremento no preço da carne para continuar subindo? Alexander, logicamente que sim, né? O mercado interno é a baliza do preço do boi, né? Até porque a gente exporta aí 30% e fica 70%, né? Porém, nesse momento, Alexander, a oferta de boi somada à demanda existente é ela que vem puxando essa fila, tá? Então, como a gente diz no mercado do boi, né? A gente que vem já de um tempo de frigorífico, lá de trás, e que algumas pessoas que às vezes entram no mercado atual e não conseguem entender, é que nem sempre a carne é que manda no boi, né? Tem hora que boi é boi e tem hora que carne é carne. E nesse momento, Alexander, o boi é que manda na carne, tá? Ou seja, se não há oferta, o que faz puxar o mercado interno não é somente a demanda existente, ou seja, a carne puxa e aí compra a carne bovina quem puder, né? Então, como está muito equalizada essa oferta disponível para o mercado, somado à exportação e mercado interno, mesmo com uma alta dessa daí, a gente está ainda tendo saída para a carne bovina aqui no Brasil, Alexandre. Então, a demanda interna ela segue constante e firme, dando sustentação também para o valor da arroba. Mas quem manda agora nesse momento é a oferta de carne. Ou seja, se a gente tivesse uma oferta muito maior de boi terminado nesse momento, Alexandre, logicamente que a gente estaria com um atacado, né, o boi casado muito mais baixo do que os R$17 atuais, né? Que a gente já negociou aí no CPE, ele furou a barreira dos 17. Se a gente fizer aquela conta que a gente sempre faz aqui de padeiro, né, na conta de papel de pão, nós já estamos falando de uma arroba já em cima do valor do atacado CPEA, de uma arroba negociada de R$ 257,50 por aí, sem prêmio nenhum. Ou seja, o 260, Alexander, qualquer frigorífico de mercado interno somente, ele pode pagar que ele vai ter margem na sua negociação. E aí o que a gente, somado ao que a gente falou desse último final de semana, com estoques baixos e uma demanda alta, um brasileiro viajando no Brasil inteiro aí, parece que o coronavírus acabou, né? A demanda a gente vê aí que o Brasil vem aquecendo e que a gente vai ter um terceiro trimestre com um PIB muito forte, Alexander. E isso dá sustentação para a arroba do boi, com baixa oferta de boi terminado, baixa oferta de carne, é arroba ainda para cima, não tem outra solução. Crescimento econômico, melhorando a demanda interna, continuidade das exportações e principalmente meses como outubro e novembro que costumam registrar incremento nessas importações, aliada aí a uma oferta restrita, né, Gustavo? Apesar de melhorar em relação aos meses passados, mas ainda é menor do que, se a gente for colocar no geral, do que no ano passado. Isso justifica, portanto, uma mudança de patamar nos preços. Custo de produção alto, somado a ciclo pecuário, né, Alexandre? Com reposição caríssima, onde a gente tem uma retenção de fêmea nesse momento e que ela não vai competir com o boi no abate nesse momento, né? Então, somado a tudo isso que você colocou, ciclo pecuário e custo de produção alto, não tem outro cenário, Alexandre, a não ser aí a mantença aí da alta do valor da arroba nesse mês até novembro. Não tem fêmea participando das escalas de abate e não tem aquele boi suplementado também, que ficava no pasto e engordava ali com o suplemento, né, Gustavo? Isso aí, Alexandre. E como diz, nem aquele pasto seco nesse momento, ele não tem uma condição de sustentação, porque a seca é muito severa, Alexandre. E não está seco, está queimado. Onde está queimado, ele não pode fazer nada, né? No máximo, ele está no pasto para ser tratado como se fosse um boi confinado mesmo, né? Ou mantendo o pasto, ou mantendo o peso. E daí a gente olha os mapas climáticos, a chuva retornando, mas com muito atraso, né, Gustavo? Ou seja, não dá para contar com boi nos próximos dias ou nos próximos meses ainda. Né? Eu já falo nos próximos meses, Alexandre. Não tem condição. E ainda, somado a esse efeito, a gente vai ter um efeito muito maior lá na frente também, né, Alexandre? Tem bastante gente já fechando o animal com peso mais leve, com idade mais nova, né? Então, esse tipo aí que a gente diz aqui, brincando entre amigos aqui, que comeu uma era, né? Ou seja, a hora que você começa a colocar um animal muito mais jovem no pasto, a oferta disponível depois de reposição também ela é menor
né, e começa a gerar um efeito em cadeia lá na frente, né? Mas nesse momento, Alexandre, a gente pode falar que nos próximos meses o problema de oferta vai ser grande. E se essa exportação acontecer a mesma coisa que aconteceu no final do ano passado, entre outubro, novembro e início de dezembro, com a China recompondo estoque, né, fazendo estoque aí para passar o período de janeiro ali, onde é o feriado, e tiver que refazer estoques com o mesmo volume que fez o ano passado, e se a gente passar de 8 toneladas dia, Alexandre, o outubro para novembro vão ser preços muito acima do que nós estamos vendo nesse momento. Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente, trazendo informações importantes aí, fundamentos que justificam o seu planejamento, portanto, a sua negociação nos próximos dias, principalmente. Obrigado, viu, Gustavo? Volte sempre. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a todos, boa semana. Valeu, grande abraço. Tá aí, Gustavo Figueiredo, AgroAgility. Quem manda na situação agora é o boi. Vamos acompanhar de perto, então, para ver como essa questão da oferta limitada vai repercutir na formação dos preços. De olho na tela, a gente tem o mercado futuro. Olha aí, subindo forte o outubro, R$ 261,80, alta de 1,02%. Novembro também na mesma toada de alta, 1,31% de elevação, já nos R$ 270,50. O dezembro, R$ 270,65, alta de 0,99%. Janeiro, R$ 266,80, subindo 1,1%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira, dia 9, a R$ 261,60, com uma alta de 2,47%. E, segundo o Gustavo, teve toda essa demanda de feriado, uma diminuição aí dos estoques e uma necessidade de recomposição desses estoques pode fazer o mercado subir aí um pouco mais, buscando primeiramente os 265 e até, quem sabe, buscando os R$ 270 por arroba. Tem fôlego para isso, segundo Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.